Olá amigo, olá amiga, estamos aqui nessa última quarta-feira do mês de julho, é isso mesmo, dia 29 de julho de 2020. Estamos aqui nesse último Pílulas do Saber do mês. Estamos conversando nesse mês de julho sobre inteligência emocional, então eu quero já dar aqui as boas-vindas, pedindo então que você vá convidando, vá mandando aí o aviãozinho para a gente conversar e finalizar então. Olá, vem entrando, vem chegando, para a gente então finalizar esse mês de julho que nós estamos conversando sobre inteligência emocional, sobre os 5 pilares da inteligência emocional. Lembra, de acordo com o livro do pai dessa teoria, o Daniel Goleman, que eu mostrei lá na primeira live. Então, tô aqui dando as boas-vindas, tô aqui assinando, então vai chamando, vai convidando, porque está iniciando o Pílulas do Saber dessa última quarta-feira do mês de julho. Encerrando então esse mês da inteligência emocional. Então falamos também nas lives à noite, nas terças-feiras à noite, sobre inteligência emocional no lar, aplicada no lar. Então esse espaço aqui, esse momento é um espaço de troca, um espaço curto, certo? Onde nós vamos continuar então falando sobre inteligência emocional. E aí vamos fazer aqui uma retrospectiva, vamos lembrar o que é inteligência emocional. Só me deem um feedback se o áudio tá bom. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Só faz um positivo para ver se tá tudo certo com o áudio. Positivo, acho que sim, né? Tá tudo certo. Tem um delay aqui. Como é que tá o áudio? Tá tranquilo? Vamos lá então. Perfeito. Então vamos conversar, já que o áudio tá ótimo, vamos conversar então sobre o que é inteligência emocional. Vamos recapitular, vamos fazer aí trazer então a memória. O que é isso? Lembra que a inteligência emocional é a habilidade, é a capacidade de nós reconhecermos as nossas próprias emoções e as emoções do outro. Certo? Então, só recapitulando, inteligência emocional é a capacidade de compreender, de reconhecer e identificar as nossas emoções, sentimentos, humor e os efeitos em nós mesmos e no outro, e no próximo, certo? Naquelas pessoas que estão aqui ao nosso redor. Então, hoje eu vou falar sobre empatia e habilidades sociais, que são os dois últimos pilares, são os pilares sociais agora, né? Dessa questão dos 5 pilares lá que eu falei no Daniel Goleman. Então, só para lembrar, o primeiro que nós conversamos foi sobre autoconhecimento, certo? Autoconhecimento emocional, onde nós identificamos as nossas próprias emoções. O controle emocional, que é justamente essa gestão das emoções, né? Que nós também falamos sobre o segundo pilar. Isso tudo, das habilidades pessoais, emocionais. O terceiro pilar, que era a automotivação, a busca então dos porquês, né? O que nos move, o que de fato é o nosso propósito, por que nós fazemos aquilo que fazemos. Então esse foi o terceiro pilar. E todos esses 3, de fato, eram das habilidades, das competências emocionais pessoais. Então, tudo aquilo que, de fato, a gente consegue identificar, reconhecer, controlar. Então, são as nossas emoções, os nossos sentimentos. E aí, agora, né, hoje, nós vamos conversar sobre as 2 competências, as 2 habilidades emocionais, agora sociais, que envolvem, então, o outro, certo? Aqueles que realmente estão ao nosso redor. E aí eu preciso reforçar contigo que se você não assistiu, se você não viu os outros vídeos,
tá? As outras lives, você pode ir lá no YouTube, lá no meu canal no YouTube, damarislima.psico, acessa os vídeos dos outros dias, tá? Desse mês agora de julho, falando exatamente sobre esses 3 outros pilares, porque não tem sentido, não faz sentido você agora entender dos outros sem antes se ver no espelho, sem antes reconhecer as tuas próprias emoções, identificar então o teu humor, como é que funciona, como é que é a tua tomada de decisão, se é mais razão, se é mais emoção. Então vai lá, acessa, faz os exercícios e primeiro então se identifica, se reconhece, se olha no espelho. Porque como é que você vai lidar com os sentimentos do outro se você não entender os seus próprios sentimentos? Não é verdade? Então, tô aqui fazendo esse convite para você fazer esse acesso, fazer essa retrospectiva, ir lá no YouTube e acessar. Então, o que é empatia? O que é isso? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. É isso mesmo. Agir com a pessoa levando em conta o seu contexto, as emoções naquele momento. Então, você sair de si e se transportar, se colocar, olhar na perspectiva do outro. E aí, habilidades sociais é justamente desenvolver esse relacionamento interpessoal, esse relacionamento com o outro também. Então, a capacidade de construir esse relacionamento, de estabelecer esse vínculo, de estabelecer essa troca com os outros indivíduos. Tá fazendo sentido para você até agora? A gente conversar aqui sobre empatia, sobre habilidade social, que não tem como você entender de inteligência emocional ficando só centrado em si. Precisa, então, é necessário quebrar essa bolha, olhar para o outro. Lembra, ninguém consegue ser feliz sozinho. Não existe resultado de uma pessoa só. Então não tem como, nós não somos uma ilha, o ser humano precisa do outro ser humano. Então por isso que está sendo tão desafiador, por exemplo, nesse momento de isolamento social, nesse momento de 2020 que nós estamos enfrentando nessa pandemia. Por quê? Porque o ser humano ele precisa do outro. E aí para você conquistar aquele objetivo que você tem, que eu sei que você tem, financeiro, profissional, familiar, você precisa olhar para as pessoas ao teu redor, em todos os ambientes, tanto os ambientes profissional, familiar, social, olhar para os amigos. Então é preciso percebermos as emoções das outras pessoas além das nossas. Então, qual é a dica para a gente desenvolver a empatia? Lembra, Pílulas do Saber, esse espaço de 30 minutos agora no horário do almoço é um espaço prático, um espaço para a gente de fato desenvolver as nossas habilidades, certo? Então é para a gente colocar em ação, colocar em prática. Então para a gente desenvolver a empatia, em primeiro lugar é necessário a gente ouvir o outro, ouvir essas pessoas, ouvir as necessidades da outra pessoa que está do nosso lado, que muitas das vezes a gente não para perguntar, para conversar. Então, hoje, talvez aí na tua casa, existam pessoas que precisam ser ouvidas, que necessitam ser ouvidas. Talvez na tua empresa, no teu ambiente profissional, para melhorar o clima organizacional, basta uma conversa, basta uma escuta. Então, talvez pessoas que de fato só têm essa necessidade de falar, de ser ouvida. E aí eu te pergunto, quanto você tem se colocado à disposição para realmente escutar o que essas pessoas têm a dizer? Quanto você está disposto a ouvir? O quanto de fato no teu dia a dia você escuta o outro? Aí você pode falar, Damares, espera aí, eu tô ali todo dia,
Eu tô em casa aqui a todo momento, a toda hora. Por que aquela pessoa não me procura? Por que ela simplesmente não fala pra mim o que ela quer, o que ela tá precisando? Você já parou pra pensar que talvez essa pessoa esteja receosa, esteja fechada, com medo do teu julgamento, com medo da tua crítica? Porque talvez essa pessoa não esteja de fato aberta, não perceba que você está aberto a ouvir, a escutar. Talvez ela se feche porque ela não perceba que você está aberto. Então é preciso romper essa barreira, certo? É preciso primeiro passo para desenvolver a empatia é saber ouvir a outra pessoa, deixar essa pessoa à vontade para esvaziar, para falar. E aí, nosso objetivo precisa ser desenvolver a nossa consciência social. Saber ouvir é desenvolver essa consciência social, consciência do outro, de quem é o outro, consciência das potencialidades dessa outra pessoa, das emoções do outro. Então hoje, nessa última quarta-feira do mês de julho, o meu convite para você é observar e ouvir o outro. Aí tu pergunta, mas observar? Por que observar? Observar porque muitas vezes as pessoas comunicam através do olhar. Já falei também em vídeos anteriores que tudo comunica. Então as pessoas, através das suas expressões faciais, da sua expressão corporal, pelo tom de voz, ela está comunicando alguma coisa para você. Então é necessário que a gente observe. Às vezes você pode ouvir não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que você observa mais de perto, você para, você identifica ali o olhar, o tom de voz daquela pessoa, a expressão do rosto daquela pessoa, e você pensa e fala, não tá tudo bem. Tem coisa ali acontecendo. Só que a pessoa não quer falar. Por quê? Porque ela talvez não se sinta à vontade para falar. Então aquilo que está sendo dito nem sempre é congruente, nem sempre faz sentido, nem sempre está de acordo com o que o corpo está dizendo. Então por isso que é fundamental, é muito importante saber observar o outro, observar as pessoas, a comunicação não verbal do outro. Então, nessa observação, nesse momento onde a gente está prestando atenção aos detalhes, se a pessoa está ali balançando a perna, se está batendo o pezinho, se está impaciente, se está realmente preocupado, nervoso, você identifica com a expressão corporal, com a linguagem não verbal. Mas isso só se você parar e observar e prestar atenção aos detalhes da outra pessoa. Então, perceber a emoção do outro. É disso que se trata. A empatia e habilidades sociais. Então, o meu desafio, eu te desafio hoje a observar a expressão do outro, a reconhecer as emoções das pessoas ao teu redor, né? Então, a identificar se de fato aquela pessoa precisa conversar. E aí, se você identificar que aquela pessoa só precisa desabafar, conversar, dê ouvido, dê atenção. Pergunta. Faça perguntas. O que essa pessoa realmente tem a necessidade de falar, de dizer. Então essa é a tua primeira tarefa prática de hoje. Observar e ouvir o outro. Sobre o que as outras pessoas precisam conversar e não sobre o que você quiser falar. Não. Nesse momento agora é
ouvir, exercitar a escuta. E aí, o segundo exercício, a segunda prática, para de fato, você que quer desenvolver as tuas habilidades sociais, se você quer desenvolver os teus relacionamentos, se você quer nutrir os teus relacionamentos ou ainda resgatar os teus relacionamentos, você precisa ajudar as pessoas, ajudar todos os dias, separar uma ação para realizar em prol, em benefício de alguém. Lembra? Pensar no outro. E aí com algo que realmente seja bom para essa pessoa, para ele, para ela, e não para você. Então, nessa última quarta-feira, nós estamos aqui conversando sobre habilidades sociais, sobre o quinto pilar da inteligência emocional, lá de acordo com Daniel Goleman. Se a gente quer desenvolver essa habilidade, desenvolver a empatia, desenvolver esse olhar para o outro, a gente precisa de fato observar, escutar e ajudar o próximo. E aí, ajudar é fazer para o outro realmente aquilo que o outro está precisando que seja feito, não aquilo que você julgar que o outro precise. Por exemplo, presentear alguém, né? Se você pensa em dar um presente, uma lembrança para outra pessoa, né? Você já deve até ter ouvido essa expressão: eu gostaria eu ficaria feliz se eu recebesse esse presente, se eu recebesse isso que essa pessoa está me dando, que eu estou dando para essa pessoa. Só que, na verdade, você precisa entender que o teu filtro não é o mesmo que o da outra pessoa, que a tua lente não é a mesma do que a outra pessoa. O importante para você talvez não seja para outra pessoa, que talvez o teu gosto não seja o mesmo do outro. Então é necessário que a gente pare e observe um pouco isso. Para a gente desenvolver nossas habilidades sociais, a gente precisa observar e prestar atenção ao detalhe do outro e não do que a gente gostaria de fazer para o outro. Porque nem sempre aquilo que a gente quer para o outro é o que o outro realmente precisa para ele. Então, amigo, você que está chegando aqui na metade do Pílulas do Saber de hoje, estamos conversando sobre o quinto pilar, sobre as habilidades sociais e como desenvolver essas habilidades. E aí, então, nesse segundo exercício de hoje, nessa segunda prática de ajudar o próximo, você vai precisar de uma dose de humildade. Humildade. Sabe para quê? Humildade para perceber que você não é o dono da razão. Perceber que nem sempre a sua forma de fazer é a forma certa. Então lembra que essa ajuda é uma ajuda útil para outra pessoa e não para você mesmo. Então, de fato, é desenvolver, aguçar esse olhar pelo próximo, esse olhar para a outra pessoa. Então, talvez você vai precisar até mesmo perguntar para essa pessoa, né, do que ela realmente precisa. Conversar sobre as suas necessidades. Então, talvez a única ajuda que ela precisa naquele momento é dessa conversa. Essa conversa, esse diálogo. E aí, então, você precisa perguntar: existe alguma coisa que eu possa fazer por você? Existe alguma coisa que eu possa fazer por você? Isso, gente, é em todos os ambientes, pessoais, profissionais, familiar. Você olhar para o teu filho e identificar e perguntar o que ele está passando, o que de fato ele está precisando. Olhar para tua esposa, para o teu esposo
e identificar e reconhecer as emoções dele, as emoções dela. Lembra? A linguagem, a comunicação não verbal. O que de fato está passando ali? Quais são os sentimentos? Quais são o humor daquele dia, daquela pessoa? E também lá do teu colega de trabalho, do teu chefe, do teu colega de escola, colega na universidade. É isso, é identificar, é ter esse olhar, essa observação e essa escuta. Para daí então você partir para esse segundo exercício, que é a ajuda. Ajudar o próximo, ajudar o outro. Então, por exemplo, se você não tem realmente aquela situação prática para fazer, né, uma ação prática, faz uma surpresa de amor. Uma surpresa de carinho, uma surpresa de afeto. E aí, por exemplo, pode ser coisas simples, um bilhete, um recadinho, ali escrito à mão, fixado em algum lugar, ou um bombom, um brigadeiro, algo que a outra pessoa goste, que você identifica, um café diferente, que você sabe que aquela pessoa gosta. Então são os detalhes, algo que de fato vai surpreender, vai causar essa surpresa no outro. Pode ser um vídeo, pode ser uma música que você saiba que vai tocar o coração daquela outra pessoa. Porque você lembra, tá fazendo, não é para você, você tá fazendo para o outro. Então você precisa desenvolver essa escuta, essa observação, e aí colocar em prática isso, ajudar sim. E aí, desenvolvendo essas ações, lembra, colocando em prática. Pílulas do saber são exercícios práticos, então não adianta a gente ficar aqui, né, eu aqui jogando palavras ao vento. Lembra? Nem que seja preciso você pegar aí papel e caneta e anotar. Observar, ouvir e ajudar. Para você desenvolver a empatia e habilidades sociais, você precisa dessas 3 ferramentas. Você precisa colocar em prática essas 3 habilidades. Ouvir, e não só ouvir com o ouvido. É você fazer a leitura daquela comunicação não verbal que o outro está desenvolvendo ali com você. Através do olhar, através do corpo. Lembra? Então, nesses minutinhos finais, reforçando com você que a empatia, habilidades sociais, é você se conectando com a outra pessoa que está aí junto com você, independente do ambiente que você esteja. O ser humano precisa sempre do outro ser humano para ser feliz, para desenvolver realmente as relações. E aí eu tenho certeza que você vai sim colher excelentes frutos nas suas relações se você colocar tudo isso em prática. Se você desenvolver sim esse olhar pelo próximo e para o próximo. Lembrando, fazendo o que o outro precisa que você faça, ajudando de acordo com a necessidade dele, não de acordo com as suas questões, não de acordo com a sua lente, não de acordo com os seus preceitos ou o que você gostaria que fizesse para você, mas sim de acordo com o que o outro gostaria e o que o outro precise ou precisa daquela ação, daquela atitude. E aí, como dica de leitura, finalizando o mês, em cada live eu trouxe um livro, certo? E na última live eu trouxe lá sobre propósito, que era sobre automotivação. Então, era aquele livrinho lá da capa verde, né? Na semana passada, Viver uma vida de propósito. E hoje eu tô trazendo aqui para você, olha só,
muito fininho esse daqui, o Fator Barnabé. Barnabé é um personagem que realmente entendia de gente, entendia de pessoas. E é um livro, olha, fininho, tá? Lembra lá do Poder da Língua também, que era pequenininho, fininho? Esse aqui também. É uma leitura muito fácil, muito prática, realmente, para trazer para o dia a dia mesmo, tá? Então, assim, gente precisa de gente, certo? Então, essa daqui é a minha dica de leitura de hoje. E finalizando, então, esse mês de julho, aqui no Pílulas do Saber, lembrando que nós conversamos sobre inteligência emocional, sobre os 5 pilares, e aí eu quero saber agora de você que está aqui comigo, se você conseguiu absorver, se você está conseguindo colocar em prática. Tô deixando aqui esses minutinhos finais para te ouvir, para exercitar essa habilidade social. Então, eu sei que muitas vidas serão impactadas vendo depois esse vídeo, mas eu já peço desde já, que você coloque o teu comentário embaixo do vídeo, para que eu entenda, para que eu saiba, para que eu perceba, para que eu receba esse teu feedback. E agora é o momento de exercitar a minha escuta. É a minha escuta agora. E aí, foi importante para você receber esse conteúdo? O nome do livro é Fator Barnabé. O Fator Barnabé, do Abe Uber. Esse é o livro de hoje. E aí? Muito bom, mas você está conseguindo colocar em prática? Você fazendo agora esse exame introspectivo. O Pílulas do Saber desse mês de julho foi importante para você? Você ganhou assistindo os vídeos? Sim, muito. Porque agora, semana que vem, já é o mês de agosto, e nós vamos mudar de assunto. Já vamos trazer uma outra temática, uma temática do mês de agosto. Alguém chuta? Alguém sabe aí? Arrisca? Qual vai ser o tema do mês de agosto? O que a gente vai conversar aqui? Quem é que arrisca aí? Quero ver. Tô vendo aqui um monte de carinha aqui pensante. Um monte de rostinho pensante. Legal, aqui ó, Maria Lúcia tá dizendo que foi muito importante para ela as lives de julho, falando sobre inteligência emocional. Show! Realmente eu fico muito feliz em, de fato, contribuir com a tua vida, contribuir trazendo ferramentas, trazendo exercício. Lembra? Se a gente só ficar na teoria, não rende. Lembra, sabedoria é saber fazer, é colocar de fato em prática. E como eu já disse antes, foi importante para mim, eu coloquei em prática, obtive resultados, obtive mudanças, e nesse momento das quartas-feiras, no horário do almoço, das 12h30 às 13h, é o espaço de contribuir, é o espaço de fato de ajudar, de trazer aqui todo o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha trajetória, passar para você, para aumentar, para ajudar na tua qualidade de vida, desenvolver então as tuas competências, as tuas habilidades também. E aí então no mês de agosto, alguém chuta nesses últimos segundos qual vai ser o tema do mês de agosto? Qual vai ser o nosso assunto? O que se comemora no mês de agosto? Talvez fique mais fácil perguntando assim. E aí? Quem é que vai arriscar? Qual vai ser o nosso tema? Olha aí, ó. Agora tem que praticar com consciência, é isso mesmo, porque já despertou a consciência, então agora é de fato trazer para ação. Como ninguém arriscou, ninguém quer aí chutar,
eu vou falar que é sobre o Dia dos Pais, sobre o relacionamento pais e filhos, certo? Então a gente vai agora em agosto conversar sobre esse tema. Eu agradeço a presença, agradeço a participação de vocês. E então, mês de julho finalizando hoje. E na próxima quarta-feira, às 12h30, nós temos esse encontro marcado aqui. E eu espero você. Lembra, você não tá sozinho. Estamos juntos. Deus nos abençoe. Até semana que vem. Tchau, tchau.